Estabeleça as suas certezas, o que você acredita, o que você crê, o que você espera. Por quê? Porque as coisas acontecerão duas vezes, uma dentro e outra fora. Não adianta, enquanto não houver convicção e certeza dentro, não há resultados fora. Você não pode ser como a onda do mar, levada por qualquer vento que sopra. Ó poderoso Deus vivo e santo, é com muito prazer e gratidão que nós nos colocamos aqui, Senhor. Eu abro essa reunião com as declarações de Davi, quando ele diz no Salmo 27, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Nós sabemos que a nossa cabeça, as nossas vontades, os nossos sentimentos, eles não têm poder, eles não podem nos ajudar, pelo contrário, na maioria das vezes o conselho deles é completamente o oposto àquilo que vai nos levar a uma vida plena, feliz, realizada. É o que a sua palavra diz: há caminhos que para o homem parece bom, mas no final leva para a destruição, no final leva para a perdição, para o sofrimento. Há caminhos que parecem, mas não são. Então eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos guie, meu Deus, para que diante de todas as oportunidades, para que diante de todo o tempo, para que diante de todo o momento, nós possamos ser guiados, conduzidos, direcionados pelo Senhor, conduzidos e direcionados pela sua glória, pela sua graça, pela sua bênção. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja conosco, eu oro para que o Senhor nos favoreça, meu Pai, para que segundo a sua vontade, para que segundo a sua direção, para que segundo, meu Deus, os seus caminhos venhamos agir, nos posicionar, tomar decisões, para que segundo o mover do Senhor venhamos viver a plenitude da sua glória, da sua graça, da sua bênção, do seu favor. Assuma, meu Deus, o controle dessa reunião, e eu peço, nos aconselha ao caminho da vida, nos aconselha, Senhor, meu Pai, a como devemos agir, nos posicionar e ser diante de cada ação, diante de cada comportamento, diante de cada posicionamento. Meu Deus, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que a sua graça nos cubra, que o seu favor, meu Deus, seja colocado e apresentado, meu Deus, a cada um de forma única, inédita e poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Está ligado às nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? E então diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025, Deus tem um vinho novo, o melhor vinho para a minha vida, e eu creio nisso, no nome de Jesus, amém? Sente-se, por favor. Diga comigo: a Bíblia me ensina a pensar grande. Quando nós vamos para Isaías 54, e eu quero ler do 1 ao 17 com você, na linguagem A Mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea, e eu quero que você preste bastante atenção, até mesmo porque o chamado de Isaías 54 é esse: pense grande. A própria Bíblia, ela nos dá esse direito, esse conceito de uma mente ampliada, de uma preparação para algo maior,
para algo superior. Então, quando você pega a Bíblia Mensagem, o próprio título de Isaías 54 é esse: pense grande. Porque você pode perguntar, né? Mas por que pensar grande? Diga comigo: porque eu sirvo um Deus grande. Mas por que pensar grande? Diga comigo: porque Ele fez o céu e a terra. Por isso. Porque você serve um Deus grande, Ele fez o céu e a terra. Porque, diga comigo, Ele não tem problema de se apresentar como o eu sou. Ele não tem problema de dizer: eu sou o que sou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, tudo começa comigo e tudo termina comigo. Por que pensar grande? Porque o Deus a qual nós servimos não tem problema nenhum de se apresentar como aquele que começa e aquele que termina todas as coisas. Por que pensar grande? Porque Ele abriu o mar, Ele fez o povo atravessar em terra seca, Ele parou o sol, Ele parou a lua, Ele mexeu com as forças da natureza, Ele conteve uma tempestade, apenas com a sua voz. Apenas com a sua voz. A Bíblia diz que Ele contém as águas do oceano. Por que pensar grande? Porque Ele contém as águas do oceano na palma das nossas mãos, da palma das suas mãos. A Bíblia diz que se Ele toca com um dedo mínimo na terra, a terra derrete. Ela não suporta o poder da sua glória. Por que pensar grande? Por causa do Deus a qual nós servimos. Por que pense grande? Por causa do que Ele fez quando Ele nos criou, quando Ele formou o homem e a mulher. Ele disse: eu fiz a minha imagem e a minha semelhança, homem e mulher eu os criei. Por que pensar grande? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. Por que pensar grande? Diga comigo: porque Ele nos deu o seu Espírito. A coisa mais poderosa do universo foi dada a nós. O agente criador de todas as coisas, porque lembra, o Senhor falava, mas quem executava era o Espírito dele. E o Espírito de Deus se movia pela face das águas. Ele foi o agente criador, o poder que criou tudo, como o livro de Romanos vai trazer. Por que pensar grande? Porque o próprio Paulo, ele vai escrever isso aos romanos, dizendo: o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós. Por que pensar grande? Porque a Bíblia vai dizer que o poder que a tudo excede foi colocado em nós. Esses meros vasos de barro, frágeis, mas que o poder que a tudo excede foi colocado dentro, foi derramado dentro. Por que pensar grande? Por causa disso. Porque é como Ele disse: eu levanto, eu abaixo, eu humilho, eu exalto, eu enriqueço, eu empobreço. Como foi dito a respeito dele no Cântico de Ana. É o Senhor quem dá a vida e torna a dar, faz descer a sepultura e tornar de lá, enriquece, empobrece, exalta, abaixa. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Então, quando nós lemos o Isaías, vai dizer isso: cante, ó mulher estéril que nunca teve filho. Diga comigo: encha o ar de canções. Ou seja, envolva a atmosfera, mude a atmosfera em que você se encontra. Cante. Aquela que nunca tinha gerado, ou seja, nesse tempo, o grande trunfo da mulher, a grande alegria da mulher era gerar. O grande trunfo dela era gerar. Esse era o papel fundamental dela.
Quanto mais ela gerasse, mais honrada ela era. Quanto mais capacidade para gerar. Então você pega uma mulher estéril naquele tempo, se hoje a esterilidade já causa dor, vergonha, sofrimento, se hoje a esterilidade ela já causa um certo desconforto, imagina naquela época que era a única coisa para a qual a mulher poderia viver, que era gerar. Por ser portadora da dádiva da vida, que alegria essa pessoa teria, que prazer essa pessoa teria. Você vê a Ana quando esteve nesse estado como ela era, você vê a Raquel nesse estado como ela era, você vê a amargura acompanhava, e o Senhor vem e diz: cante. Ou seja, encha o ar de canções, porque essa é uma das coisas que nós precisamos aprender. Diga comigo: mudar a atmosfera de onde eu estou, independente da circunstância que você está vivendo, independente do momento em que você está passando, você muda a atmosfera, você eleva essa atmosfera. Encha o ar de canção, mude a atmosfera. O Senhor está nos dando aqui direções práticas. Você não precisa ficar nessa atmosfera opressiva, desgastante, deprimida, que te joga para baixo porque coisas não aconteceram, porque coisas não saiu. É o convite, pense grande, saia da sua realidade, saia da condição que te cerca. Pense grande, cante mesmo sendo estéril, encha o ar de canções. Você que nunca deu à luz. Por quê? Porque é a partir de comportamentos assim que as coisas mudam. É a partir de ações assim no meu dia a dia, aonde o que acontece, aonde o que eu vivo, aonde o que eu passo, aonde os desgastes que nos cercam, ele já não tem mais poder. Então, independente do que eu estou sentindo, independente para onde a atmosfera quer me levar, porque você sabe, tem dias que você acorda, que não literalmente, né? Mas que, porque literalmente seria todo dia, o céu cinzento de São Paulo é uma realidade quase que diária, mas você sabe, tem dias que você acorda e parece que o céu da sua vida está cinzento, não tem um mínimo de prazer, não tem um mínimo de alegria, não tem um mínimo de vontade, você não tem um mínimo de vontade, de prazer, de alegria, a atmosfera, parece que tudo pesa, para quê? Para que você fique deitado, para que você não reaja, para que você não levante, parece que toda a atmosfera contribui para que você se isole, para que você se exclua, você não quer ver ninguém, você não quer ouvir ninguém, você não quer nada, nada está bom. É aquela insatisfação, parece que está tudo cinzento, tudo sem sal. Nada está bom, é uma grande insatisfação. Você olha para a tua casa, você olha para a tua vida, você olha para a tua família, você olha para o teu casamento, você olha para tudo, nada está bom, nada te realiza, nada te satisfaz. E é exatamente nesse momento que o Senhor nos dá um conselho prático. Que o Senhor nos dá um conselho prático. Mude, não se adeque à atmosfera, não se adapte a ela, mude ela, enchendo ela de canções. Cantando, ainda que você não tenha alegria. Porque cante, ó mulher estéril, ou seja, cante você que nunca teve alegria. Mesmo não tendo alegria, cante. Mesmo não tendo tido esse prazer, encha o ar de canções. Porque, diga comigo, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Porque fazendo isso a realidade muda.
Fazendo isso, teu cenário muda. Fazendo isso, tua condição muda. Fazendo isso, sua realidade muda. A sua realidade muda. Diz o Eterno. Outro conselho prático aqui. Diga comigo: limpe o terreno para suas tendas. Amplie suas tendas. De verdade, pare e analisa. Você tem ampliado o que na sua vida? O que você tem ampliado? Limpe o terreno. Amplie suas tendas. Quantas coisas que tem aí, que só atrapalha, que só impede. Limpa o terreno, ele tem que estar livre para o crescimento. Ele tem que estar livre para a sua construção. Limpe o terreno, amplie as tendas. Tira o que atrapalha, tira o que tem mantido as coisas no mesmo lugar, porque tem pessoas que elas não têm ampliado absolutamente nada. A mente não amplia, a visão não amplia, as ações, nada é ampliado. Ela vive lá, sempre no mesmo lugar, envolvido com as mesmas coisas. Limpe o terreno. Terreno. Lembra que eu já falei isso aqui? Terra fértil. Terra fértil, porta de entrada, porta de saída. Ou seja, tudo que você deixa entrar aqui e aqui é fértil, vai produzir e vai sair, seja bom ou seja ruim. Então o que eu faço se eu olho para o meu terreno e está cheio de semeaduras ruins, negativas, que não me levarão a lugar nenhum? Eu limpo o terreno, eu tiro tudo aquilo que atrapalha, eu tiro tudo aquilo que impede, eu tiro tudo aquilo que limita. Amplie suas tendas. Aí vem a grande mensagem, que é o título do culto de hoje. Pense, diga comigo, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas, ou seja, não dá para ficar com nada bambo, não. Estabeleça suas convicções, estabeleça suas certezas, o que você acredita, o que você crê, o que você espera. Por quê? Porque as coisas acontecerão duas vezes, uma dentro e outra fora. Não adianta, enquanto não houver convicção e certeza dentro, não há resultados fora. Você não pode ser como a onda do mar, levada por qualquer vento que sopra. Porque tem pessoas que causam confusão em Deus. Tem pessoas que causam confusão. Porque nem Deus consegue saber o que elas querem. Porque elas mudam de ideia da mesma forma que elas mudam de roupa. Ao mesmo tempo que elas querem algo, elas deixam de querer. Por quê? Porque circunstâncias mudaram, porque coisas aconteceram. Ou seja, não tem nada firme. As convicções dela é bamba. Os projetos dela são bambos. Não tem nada firme, nada consolidado. E qual é a direção do Senhor? Estique suas cordas, firme bem suas estacas, tenha convicções bem estabelecidas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, diga comigo, você não será decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Você vai esquecer, diga comigo, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude. Olha isso, você vai esquecer completamente. Não se vergonhe, não se acanhe, não tenha medo, não se limite.
Não permita que fatores externos pesem mais do que tudo que você tem ouvido e recebido da parte do Senhor. Do que você tem ouvido e recebido da parte do Senhor. Do que você tem ouvido e recebido. As humilhações da sua juventude e a indignidade da sua viuvez, diga comigo, vai cair no esquecimento. Pois o Criador é o seu noivo, o seu nome é o Senhor dos exércitos de anjos, seu Redentor é o Santo de Israel, diga comigo, conhecido como Deus de toda a terra. Por que Ele não nos quer presos em coisas pequenas, insignificantes, em ninharias? Por quê? Porque o nosso Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra, para que eu fique limitado, preso a uma cabecinha do tamanho de um grão de feijão, a uma mentalidade do tamanho de um grão de feijão, há um padrão mental e comportamental pequeno, baixo, não se prenda a isso, siga em frente, se levanta, estabeleça suas convicções, firme suas certezas. Por quê? Porque você vai crescer, porque eu quero que você cresça, limpa seu terreno, não deixa nada que suja, que atrapalha, que impede, limpa o terreno, coloca tudo em ordem. Por quê? Porque eu, o seu Redentor, sou o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. E a pessoa está lá, ela tem diante dela o Deus de toda a terra, mas ela está presa a coisas pequenas. Ela tem diante dela o Deus de toda a terra, e ela se apega àquilo que não aconteceu. Ela se apega àquilo que não deu certo, ela se apega àquilo que não fluiu, ela se apega àquilo que ela teve decepções, e ela ela desanima, ela desiste. Pense grande, porque o seu Deus é conhecido como Deus de toda a terra, como Deus de toda a terra. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, você era. Aqui o Senhor está se referindo à nação dele, ao povo dele, como noivo. Ele estava se referindo à noiva dele, à nação dele, ao povo dele. Vocês eram como mulheres abandonadas, devastadas pela aflição. Diga comigo, e o Eterno a recebeu novamente, como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada. O Eterno está dizendo isso. Aquele que é o seu eterno e redentor diz, eu a deixei, mas só, diga comigo, mas só por um momento. E agora, com enorme compaixão, eu estou trazendo de volta. Num instante de fúria, virei as costas para você, mas só por um momento. É com amor leal e ternura que estou cuidando de você, porque suas ações, seus comportamentos, suas atitudes levaram a isso, mas é por um momento. E o que o Senhor está dizendo? É hora desse momento virar, é hora desse momento mudar, é hora de sofrimento acabar, tá? Você sofreu, você fez escolhas erradas, você tomou decisões erradas, você plantou o que não deveria plantar, veio colheitas que você não gostaria, mas agora é hora da chave virar. Agora é hora das coisas mudarem. Sofreu, teve dor, mas agora a tua cabeça não pode mais ser como era. Seus hábitos não podem mais ser como era, suas ações não podem mais ser como era, porque foi difícil, foi por um momento, mas agora, da mesma maneira que eu estou te trazendo de volta, por quê? Porque em um momento de fúria, eu tive que virar as costas, só que agora, com amor leal e com ternura, eu estou cuidando de você. Então, peraí, a tua chave tem que virar. Tua cabeça tem que virar. Tem muitos que estão já num tempo de reconciliação com Deus, carregando a mentalidade do castigo e do sofrimento. Isso tem que acabar.
Tem pessoas que estão nesse tempo de volta, é a palavra de domingo, um chamado para a volta. Tem pessoas que o Senhor está trabalhando para trazer de volta, mas a cabeça dela continua ainda do castigo, da punição, da consequência. Sim, por um momento eu tive que ter fúria, por um momento eu tive que lidar, por um momento eu tive que causar dor. Diga comigo, mas só por um momento. Só que tem pessoas que pegam esse momento que foi resultado de escolhas erradas. Porque nada acontece do nada. Lembra que nós já pregamos que milagres são provocados? Da mesma maneira que milagres são provocados, derrotas e sofrimentos também. Da mesma forma que escolhas, ações, atitudes levam uma pessoa para um nível alto de glória, também as escolhas, ações, atitudes levam pessoas para um nível baixo de dor, sofrimento, derrota, vergonha, humilhação. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, o culpado Deus não tem por inocente. Veja onde os seus caminhos te levaram. Há caminhos que para o homem parece bom, mas leva para a destruição. Por quê? Porque hoje o que nós vivemos que não é bom, foi resultado de alguma coisa. Não é que eu tenho que viver isso para sempre, era o que o Senhor estava dizendo. O que vocês viveram que não foi bom, foi resultado de algo. Vocês viveram algo que não era bom, momento de dor, de fúria, aonde eu tive que virar as costas por ações e atitudes erradas, mas isso não é para sempre. Não é para ser assim para sempre. Não é para continuar assim para sempre. Teve ações e atitudes erradas, teve consequências, mas não é para continuar sendo assim. Entende? Teve consequências, mas não é para continuar sendo assim. É por isso que o Senhor está dizendo, é hora de expandir, é hora de crescer, é hora de pensar grande. É hora da sua mente virar. Como uma pessoa que logo ela deve testemunhar. E aí ela vai trazer todos esses detalhes. Mas Deus tem levantado, e é incrível, né, que Deus não está preso à idade. Deus, Ele está à procura de corações sinceros, que tenha caráter para suportar o peso da bênção, para que Ele levante, para que Ele sustente. É a palavra que Ele tem batido muito do Eliaquim, é aquele que Deus vai levantar e sustentar. E logo esse testemunho deve chegar. Logo ele deve se materializar e ser trazido de uma forma completa, para que vocês ouçam os detalhes, mas de um jovem que ainda nem está perto de completar 30 anos. E Deus tem levado ele a executar projetos mundiais, para bilionários do mundo inteiro, projetos exclusivos, aonde isso tem levado, e ele mesmo dizendo, é isso, é pensar grande, porque enquanto nós estamos aqui às vezes limitados no nosso mundinho, olhando para a nossa realidade, era como ele testemunhava, um projeto que ele apresentou para um bilionário, se eu não me engano tailandês, não lembro exatamente, um projeto que ele apresentou para esse bilionário, um projeto, 60 milhões de euros, 60 milhões de euros, para o outro 16 milhões de euros, mais 2 de 20 milhões de euros, assim, do cara pegar, você vê, é tudo mentalidade. Às vezes nós estamos aqui limitados a algo tão pequeno, e como ainda ele falava, do cara chegar e assinar, como se ele estivesse assinando qualquer folhinha,
tomando um café, o cara nem pensou, o cara nem, nossa, deixa eu fazer cálculos, não, quanto? 60 milhões de euros? Tá ok, tá pago, aqui eu quero esse projeto. Ah, não quero não brigo, nada, é isso, fechado. Pense grande. Nós temos visto, às vezes você fica preso, você para e olha, e ele falando isso, né, no testemunho dele, contando, e depois ele vai trazer esses detalhes todos. Mas é o que nós estamos vendo. Pessoas simples, que nem elas imaginavam, lidando com coisas tão grandes. É o Senhor mostrando, não, aumenta a sua visão, expanda a sua mentalidade, pensa grande, sabe por quê? Porque, gente, vocês estão achando que é só essa realidade, vocês estão achando que é só esse mundinho aqui, vocês estão achando que é só isso, olha para fora, veja. É o que o Senhor disse para o Abraão, você está aqui, dizendo que não tem herdeiro, dizendo que o mordomo será teu herdeiro, apresentando um monte de lamentação, que você não tem, que nada aconteceu, que nada deu certo. Rapaz, sai para fora, olha para o céu, veja as estrelas, conte elas se você pode contá-las, é assim que será a sua descendência, mas dentro dessa tenda, que limita você, limita a tua visão, você não vê isso, lambendo feridas, levando para fora da tenda, disse, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, saia dessa tenda. Ah, mas é porque eu não vejo nada. Bom, você não vê nada porque você está envolvido com esse monte de misérias que te cercam. Saia disso, e você verá saídas, soluções, possibilidades, porque é isso, enquanto se fala de crise, tem pessoas assinando contratos de 60 milhões de euros, como se fosse a compra de uma balinha na lanchonete. A compra de uma balinha na lanchonete. Então, para de ficar envolvido. Era isso, sai para fora, Abraão. Você não vê nada porque olha onde você está. Dentro dessa tenda você não vai ver nada mesmo. Cercado por tudo isso que você vive, que você passa, você não vai ver nada. Se apegue a algo maior. Se agarre a algo maior. É a expressão do Jeremias que eu amo. Todavia, diga comigo, me agarrarei e lembrarei do que me pode dar esperança. Ele estava lá, no exílio, vendo tudo aquilo, e ele dizendo, lembro-me da aflição, lembro-me da dor, lembro-me de tudo isso, mas uma escolha eu faço. Eu prefiro, eu escolho, eu decido lembrar daquilo que pode me dar esperança. Eu prefiro lembrar daquilo que pode me dar esperança. Eu prefiro. Isso aqui, gente, é um princípio básico. Diga comigo, é hora de ter firmeza. É hora de você entender, eu preciso ser uma muralha que o diabo não vai mais atravessar. Eu preciso ser uma muralha que o diabo não atravessa, com pensamentos, com sentimentos, com um monte de misérias emocionais. Eu sou uma muralha e o diabo não vai atravessar. É hora de ter firmeza, isso aqui é um princípio básico. Determinando tu algum negócio, se te afirme, e a luz brilhará no seu caminho. Determinando você algum negócio, seja firme. Ah, mas até que ponto eu tenho? Até que ponto eu tenho que buscar? Até que ponto eu tenho que orar? Horas? Depende. É o que você quer? É o que você sonha? É o que você busca? Então até acontecer. E o que você vai fazendo? Você vai limpando terreno. Você vai firmando suas estacas.
Você vai esticando suas cordas, você vai ampliando sua tenda, porque você sabe, o crescimento vai chegar. Então eu estou lá, e eu estou fazendo, e eu estou ampliando, e aí vem um pensamento, opa, limpa o terreno, eu tiro ele. Aí surge uma ideia, vem um sentimento, opa, limpa o terreno. E eu vou continuando, é o que a palavra diz. A alegria, diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Então, levanta. Diga ao fraco que você é fraco mesmo. Você não dá conta de nada mesmo. Tua vida é essa. Diga ao fraco, você não vai para lugar nenhum. É isso que está escrito? Diga ao fraco o quê? Eu sou forte. Forja espadas das suas enxadas, e faça lanças com as tuas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou um poderoso guerreiro, é o que eu tenho. Use o que você tem. Pegue o que você tem, por quê? Porque ninguém, diga comigo, ninguém foi chamado para se conformar. Você não foi chamado para se conformar com o tempo, você não foi chamado para se conformar com uma realidade, você não foi chamado para se conformar com uma condição. A Bíblia mesmo diz, não vos conformeis com este mundo. Diga comigo, mas transformai-vos. Não, eu não me conformo, eu transformo. Eu não me conformo com uma realidade, eu transformo ela. Eu não me conformo com uma sentença, eu transformo ela. Eu não me conformo com um diagnóstico, eu transformo ele. Fazendo o quê? O que nós começamos lendo em Isaías 54. Você muda a atmosfera, você canta, você firma as estacas, você limpa o terreno, você amplia as suas tendas, você firma as suas cordas, você se prepara, porque você vê as pessoas se preparando para o pior, elas se preparam para a crise, elas se preparam para a negativa, elas se preparam para a derrota, mas ninguém se prepara para o crescimento, para o avanço, para o progresso. É comum você ver as pessoas se preparando, elas se preparam para o pior, mas você não vê o mesmo preparo, o mesmo nível de empenho para se preparar para aquilo que é melhor. Diga comigo, eu preparo o terreno. Diga, eu preciso de espaço. Por quê? Porque Deus quer que você cresça. Então vem cá, lembra o que Jesus disse sobre na parábola que ele conta, daquela figueira, que era já o 3º ano que o cara ia lá ver e comer frutos dela, e ela não tinha frutos, então ele disse, arranca. Por que ela vai ficar aqui ocupando a terra inutilmente? É a mesma coisa, Deus quer que você cresça, então você precisa de espaço. Aí você tem que olhar para a sua vida e entender, o que está ocupando a minha vida inutilmente? Porque eu preciso de todo espaço disponível para crescer. O que está ocupando inutilmente? É igual nós aqui que estamos reformulando, íamos ter que mexer nas cadeiras lá do fundo, porque já mandamos uma parte para as igrejas, ficou faltando 2 igrejas, e um pouquinho de mais uma, que vai agora nas próximas semanas, e aí precisávamos suprir o espaço que ia ficar vago ali no fundo. Então começamos a ver, começamos a sondar, a negociar, a fazer as cotações. Aí nós falamos, bom, o que nós esperamos? Crescimento, não é? Nós acreditamos que até o final do ano a realidade desse lugar será outra. Que hoje o que nós temos aqui se tornará o dízimo do que teremos até o final do ano. Se tornará o dízimo do que teremos. No mínimo é 10 vezes mais em todos os sentidos. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos.
É nisso. Então o que nós fizemos? Paramos, não vamos só ocupar o espaço que vai ficar vago, disponível. Vamos além. Vamos criar espaço. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça. Então, vamos ver todo espaço que está sendo ocupado inútil aqui dentro da igreja. Aqui na nave da igreja, vamos ver todo espaço que está sendo ocupado. Esse não precisa disso. Isso aqui é a perda de um espaço. E nós conseguimos ajustar os espaços, encontrar brechas, encontrar buraquinhos que estavam ali desperdiçados. Para quê? Para colocar cadeira. Para colocar a cadeira. Eu perdi as contas de quantas contas eu fiz nesses últimos dias, calculando tudo. E aí vem, chama o bispo Fernando, aí ele vem, a gente anda a igreja e vai, aqui, não, aqui não vai dar, aqui, mas aqui dá, vamos pôr aqui, e vamos pôr lá, e chama o cara das cadeiras, vem cá, e vamos. Não precisa desse espaço, vamos reduzir aqui, porque aqui cabe uma cadeira, aqui cabe outra. Resumindo, o que era assim, só daria para colocar 200 cadeiras a mais. Só daria para colocar 200 a mais para manter o padrão que nós temos aqui. Aí você começa, Deus quer que a gente cresça, então vamos abrir espaço. Vamos preparar espaço. Deus quer que a gente cresça. Era só 200, mas 200 é pouca. 200 cadeiras é pouca, não é o que nós cremos. Então vamos, e a gente começa a reorganizar, e a gente começa a montar, e a gente começa, puxa daqui, joga essas cadeiras para cá, porque aqui tem mais espaço, lá é menos espaço, então joga para esse lado, porque isso, aquilo, vamos reduzir de 95 centímetros de espaçamento para 85, 90, 85, não vai dar tanta diferença para as pessoas andarem, mas já vai nos dar espaço. Vamos diminuir os corredores aqui e ali, vamos trazer mais cadeiras aqui para frente, está muito longe, dá para pôr espaço aqui, e fomos mexendo, e fomos vendo espaços que estavam aqui, só que estavam sendo usados da maneira errada. Nós conseguimos levar de 200 para 425 cadeiras. Espaço tinha, só estava mal ocupado. E aí qual que é a direção? O que o Senhor está falando? É isso aqui, prepare o terreno, você vai precisar de espaço. Por quê? Porque Deus quer que você cresça, e agora traga para a sua vida. Você tem que preparar o terreno. Você tem que começar a olhar para você, olhar para a sua vida e ir identificando, detectando, isso aqui só ocupa espaço inútil aqui dentro. Na minha mente, no meu coração, isso aqui só ocupa espaço inútil, porque se um pensamento e um sentimento não te dá esperança, o que ele é mesmo? Mentiroso, demoníaco. Se um pensamento e um sentimento não te dá esperança, ele é demoníaco, ele é mentiroso, ele não deveria estar aí. Ele só está ocupando espaço inutilmente. Você tira, porque você precisa de espaço, porque Deus quer que você cresça. Quantos hábitos inúteis que não te levam a lugar nenhum ainda existem? Quantas práticas inúteis que só rouba teu tempo e que não te acrescenta nada? Eu não estou dizendo o momento que você para ali, para assistir um filme com a família, ter aquele momento em família, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de tempo inútil que é gasto em redes sociais, que não vão acrescentar nada a você, com coisas inúteis que não vão gerar absolutamente nada, e que poderia estar sendo usado para abrir espaço. Por quê? Porque Deus quer que você cresça, mas dependendo da cabeça que você tem, não dá para ir muito longe. Dependendo da mentalidade que você tem, não dá para ir muito longe. Dependendo da forma que a sua vida está ocupada, não dá para ir muito longe. Então, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. Foi igual aqui na igreja.
começamos a andar, tira isso, nós mexemos da porta 3 para trás. Mexendo da porta 3 para trás. Mexe nisso, tira aqui, diminui, espaço inútil, vamos preparar para o crescimento. Dobramos, mais que dobramos o número de cadeiras. Então você já parou para analisar que você pode mais que dobrar o seu nível de produtividade, a sua capacidade, a sua competência? Você pode mais que dobrar os seus resultados, se você apenas ocupar de uma forma melhor os espaços que estão vagos na sua vida. Eu aprendi uma vez, o bispo Fernando disse isso, e isso acontecia muito comigo, e eu nunca. É por isso que nós temos que estar atentos à nossa volta. Porque tudo é o que a Bíblia diz, tudo serve para ensinar. Tudo serve para ensinar. E eu tinha isso comigo. Às vezes, agora eu vou parar, eu preciso distrair a cabeça. Vou assistir alguma coisinha aqui, vou ver alguma coisinha aqui, porque eu preciso distrair a cabeça. E aí ele falou que um dia ele já tinha preparado, já estava com o culto todo pronto, e ele já tinha preparado o culto, já tinha preparado o sermão, já tinha orado, já tinha feito tudo, estava só aguardando dar o horário para vir para o altar. E aí veio esse pensamento, só vou dar uma desocupadinha na cabeça aqui, vou dar uma distraída um pouquinho, vou assistir alguma coisa. Aí na mesma hora, vou ver aqui algum videozinho aqui para dar uma descontraída, para tirar um pouco, aliviar um pouco a tensão. Na mesma hora, não, que miséria isso. Tem pessoas que estão vindo de longe, tem pessoas que estão pegando horas e horas de condução, tem pessoas para vir receber uma palavra, e eu que estou aqui, a um passo do altar, eu que estou aqui, só descer uma escada, eu já estou dentro da igreja. Não vou usar esse tempo. Eu vou usar quanto? Eu tenho alguns minutinhos ainda, então eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me encher mais, para que eu vá ainda mais cheio para o altar, para dar a elas algo de uma qualidade superior. Não é porque tem um espaço vago aqui que eu vou preencher ele com qualquer porcaria, com qualquer coisa. Não é porque está me sobrando um tempinho que eu vou gastá-lo com lixo. Como o próprio Paulo disse, sabe, todas essas coisas aqui, eu considero elas lixo, eu considero elas esterco, perto de uma única coisa: eu quero conhecer a Cristo. Então eu não vou mais ocupar os espaços que eu poderia estar usando para contribuir para o meu crescimento com coisas inúteis que não vão me levar a lugar nenhum, que não vão me colocar em lugar nenhum. Deus estava dizendo: prepare-se, você vai tomar posse de nações inteiras. Então não dá para você ficar preso a essas coisinhas, não dá para você ficar envolvido com essas ninharias, não dá. Diga comigo, uma imagem de grandeza e uma mentalidade próspera é necessária. Porque era o que essa pessoa dizia: eu tenho buscado isso, ousadia, e Deus tem me dado ideias, e Deus tem me dado capacidade, e eu tenho visto, e eu sei que isso ainda não é nem tudo, eu sei que tem muito mais do que isso acontecendo, mas eu tenho visto
Às vezes nós ficamos presos em umas coisas tão pequenas, e a hora que eu vi isso, se faz um projeto exclusivo desse, apresenta para esses milionários no mundo inteiro, na Tailândia, nos Estados Unidos, na Argentina, na Hungria, e as pessoas sem sequer questionar, milhões de euros ali, assinado, fechado. Só produza que eu quero. Comprado. Fiz esse projeto para ver se te interessa, para você poder comprar. Me interessou, comprado. Acabou. E a pessoa vendo, peraí, não tem limites não. Não tem limites não. Olha o que as pessoas estão fazendo por aí. Olha do que algumas pessoas estão sendo capazes por aí, e eu aqui limitado a uma realidade, a uma sentença, a uma condição. Abandone a cabeça pequena. Diga comigo, grandeza começa dentro, começa aqui dentro. Abandone a cabeça pequena, a mentalidade pequena, de ficar aí lamentando, chorando, leite derramado. Chorando é a palavra que Deus deu a Samuel. Peraí, você vai ficar chorando por Saul até quando? Levanta e vai ungir um novo rei. Mas por que isso não aconteceu? Bom, isso não aconteceu, outras coisas podem acontecer. E vai focar outras coisas, entenda. Porque às vezes nós ficamos presos em cima de coisas que nós não podemos fazer mais nada ao respeito. Não é isso que Deus quer. Pega a sua vida. Um conselho, não é o dia do conselho hoje? Não é o dia do aconselhamento? Um conselho prático para você. Pega a sua vida. Pega a sua vida e separa sua vida em duas condições. Primeiro, aquelas que você espera, que você deseja, que você busca, mas que você não pode fazer nada a respeito delas. E coloque-as de um lado. E pegue todas aquelas que você deseja, busca, sonha, que você pode fazer algo a respeito delas, e coloque do outro lado. E aí o que você faz? Todas essas que você não pode fazer mais nada a respeito, que tudo que você poderia ter feito, você já fez, e não há mais nada que você possa fazer, a não ser confiar em Deus. O que você vai fazer? Você vai pegar, dar nas mãos de Deus e confiar nele e esquecer. E você não vai ficar gastando tempo, vida e energia com aquilo que você não pode fazer mais nada a respeito. Você vai simplesmente, já que eu não posso fazer mais nada a respeito disso, isso aqui eu vou colocar nas mãos de Deus e vou confiar, e eu vou gastar o meu tempo, a minha vida e a minha energia com aquilo que eu posso fazer. Então, isso aqui eu não posso fazer mais nada. Então, Senhor, está nas tuas mãos e acabou. Não gasto mais tempo, não gasto mais vida, não gasto mais energia com isso aqui. Nisso aqui eu vou confiar no Senhor, e eu vou concentrar toda a minha força naquilo que eu posso fazer algo a respeito. Eu vou usar da inteligência, e eu vou concentrar naquilo que eu posso mudar. O que eu não posso mudar, eu vou colocar nas mãos do Senhor e vou confiar. Eu não vou ficar tentando lutar contra algo que eu não posso fazer mais nada. Eu não vou ficar tentando mudar algo que eu não posso mudar. Deus pode mudar, então isso aqui eu vou colocar nas mãos dele, eu vou depender dele. Agora isso aqui eu posso, aquilo lá eu posso, eu vou colocar toda a minha força. Eu não vou mais despender de tempo, energia e vida. A minha cabeça vai ser grande. Eu vou me envolver com coisas que vão funcionar. Eu vou desenvolver disciplina, mas, diga comigo, a disciplina começa por dentro. A disciplina começa por dentro. Começa internamente. Nós temos uma pessoa jovem na igreja, que não tem 30 anos, que está impactando bilionários ao longo do mundo, pelas ideias que está tendo, pelos projetos que está sendo executado. Nós temos
pessoas que estão impactando príncipes no mundo. No mundo. Que daqui a pouco os testemunhos sairão e você poderá contemplar esses testemunhos. Pessoas que estão fazendo coisas que deixam bilionários de boca aberta. De boca aberta. Indignados, como que foi possível ser feito algo assim? E essas pessoas dizendo uma única coisa: é pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Pessoas jovens, que naquilo que faz, estão caminhando, e você vai ver, guarde isso e você vai ver, essas pessoas, elas já estão caminhando para ser, no que elas fazem, a número 1 do mundo, e elas serão. E elas serão. Você vai ver pessoas daqui a pouco, testemunhos de pessoas daqui a pouco, que no que elas fazem, elas se tornarão a número 1 no mundo. E o que essas pessoas têm recebido diferente de você? O que elas têm recebido diferente de você? Nada. O culto que você acompanha aqui, algumas delas não pode mais nem estar aqui, porque Deus já a levou para lugares aonde não tem igreja, para países onde não tem a igreja. Elas não podem nem estar aqui, mas acompanham a transmissão e recebem a mesma palavra que você recebe. Tem acreditado no mesmo Deus que você tem acreditado, tem buscado o mesmo Senhor que você tem buscado, mas estão impactando o mundo. E nós veremos essas pessoas se tornando, para a glória de Deus, a número 1 naquilo que elas fazem, naquilo que elas realizam. Por quê? Porque só estão crendo na palavra, estão ampliando a mente, estão saindo do mundinho, estão obedecendo ordem simples, estão limpando o terreno e estão preparando, porque Deus quer que nós cresçamos. Então, se Deus quer que nós cresçamos, então vamos crescer. Então eu vou preparar o maior espaço que eu puder, porque eu não vou, diga comigo, eu não vou limitar esse crescimento. A bispa usava uma expressão conosco, numa reunião agora à tarde: eu prefiro acreditar em tudo e só viver metade, do que eu acreditar em metade e não viver nada. Eu prefiro acreditar em tudo e viver metade daquilo que eu acredito, do que eu acreditar só em metade e não viver nada. Então eu vou crer em tudo, porque a Bíblia diz: tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Então eu vou acreditar em tudo. Em tudo. Eu não vou limitar o poder de Deus, eu não vou limitar a grandeza de Deus, eu não vou limitar a capacidade de Deus. Eu vou acreditar em tudo. Sabe por quê? Diga comigo: tudo é cabeça, é mentalidade. Amém? Fique em pé, por favor. Então vamos lembrar o chamado de Isaías 54. Foi o que eu comecei dizendo. Diga comigo: pense grande. Por quê? Lembra que nós começamos falando? Porque o Deus a quem nós servimos é reconhecido, diga comigo, como Deus de toda a terra. Então limpa o terreno. Se Deus quer que a gente cresça, então vamos crescer. Um ajustinho que a gente fez, nós dobramos, mais que dobramos o resultado. Porque às vezes é isso. Bispo, dá para crescer mais? Dá. Mas o problema é que talvez tem muita coisa que ainda está ocupando o lugar que era para ser exclusivo do crescimento que você quer ter. Então está na hora de limpar. Como temos nos comportado onde estamos?
Qual tem sido o comportamento? Onde estamos? Aonde você está? Ah, mas eu não estou onde eu gostaria de estar. Ótimo, mas como tem sido o seu comportamento mesmo aonde você não gostaria de estar? Porque vamos lembrar do Daniel? Ele estava na Babilônia, exilado. Tinha acabado de viver aquela grande perda, aquela grande derrota. Visto Jerusalém ser destruída. Era onde ele gostaria de estar. Só que ele foi um dos que nunca mais voltaram para Jerusalém. Neemias voltou, Esdras voltou, Daniel ficou até morrer lá. Ele nunca voltou. Ele amava Jerusalém, ele sonhava com Jerusalém, ele aguardava o retorno para Jerusalém, ele orava com a janela aberta para Jerusalém, mas ele entendeu que ele não voltaria para lá. Então, mesmo não tendo o que ele queria, como ele se comportou? Mesmo não vivendo o que ele gostaria, quando ele se comportou? Você ouviu Daniel falando de morte porque algumas coisas não saíram como ele gostaria? Você ouviu Daniel falando de prejuízo, de perda, de dano, de derrota porque algumas coisas não foram o que ele imaginava? Você vê lá, ele sentado, lamentando, chorando, pedindo a morte. Não, ele simplesmente fazendo o melhor que ele podia fazer. Eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas isso não me isenta de fazer o melhor que eu posso. Eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas com o que eu tenho, eu vou ter e eu vou dedicar o melhor que eu posso. Porque é isso, fostes fiel aonde? Aonde? E no muito? Então, esse carro velho, como que você cuida dele? Como que você trata dele? Como que ele está? Esse não é o carro que eu sonhava em ter, tá bom, mas como que ele está? Ele está limpo? Ele está organizado? Ou simplesmente você não está nem aí? Isso aqui já é velho mesmo. Você está mandando uma mensagem, isso revela a sua cabeça. Sua casa. Por mais simples que ela seja. Por mais simples que ela seja. Como que está? Se eu entrasse nela agora, as coisas estariam todas organizadas, cuidadas. Porque como que nós temos nos comportado aonde nós estamos? Mas não é o que eu gostaria, mas eu vou honrar, mesmo não sendo o que eu gostaria, porque essas pequenas coisas costumam ser passaportes para coisas maiores. Para coisas maiores. Para coisas maiores. Qual a nota que você dá para a sua mente? Porque você espera muito de Deus, você quer muito de Deus, você espera coisas grandes da vida, mas olha para a mentalidade que você tem e que nota você dá para ela. Que nota essa cabeça aí merece? Que nota você dá para o seu estilo de vida? Porque eu quero muito, tá? Que nota que você dá para a maneira como você vive? Para os hábitos que você tem? Para os comportamentos que você tem? Para o seu estilo de vida? Qual a nota que você dá para os seus resultados? Olha para os resultados que você está tendo numa escala de 0 a 10. Que nota? Que nota você dá para eles? É necessário acompanhar o espírito do tempo.
É necessário acompanhar os moveres que estão acontecendo. Entender o que o Deus está requerendo de mim nesse tempo, porque talvez o que Deus está requerendo de mim nesse tempo não é a mesma coisa que um dia Ele requereu de mim lá atrás, não é a mesma coisa. Talvez o que Deus requer hoje não é o que um dia Ele requeriu de você. E você já está acompanhando, é por isso que a nossa mentalidade não pode ser a mesma. Porque em um tempo ele quis uma coisa, agora ele pode estar querendo outra. E eu tenho visto qual é o espírito do tempo em que eu estou. Para onde o mover de agora está me levando? Está me colocando? Muitos invejam pessoas. Só que essas pessoas não estão no lugar aonde alguns olham e invejam. Diga comigo, elas chegaram nesse lugar que alguns olham e invejam. Elas não estão lá, elas chegaram lá. Muitos invejam pessoas que estão em alguns lugares. Mas se você não sabia, deixa eu te contar. Elas não estão nesse lugar, elas chegaram nesse lugar. Elas chegaram nesse lugar. Eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Você não está aí, você chegou. Há lugares que nós chegamos, que era o que a bispa dizia. Muitas vezes ninguém acompanhou, esteve do lado, até mesmo porque não gerava inspiração e desejo em ninguém aquela vida. Mas quando eu estava na bicicletinha, andando com aquelas crianças, indo para a igreja, grávida, com criança pequena, depois, quando eu não tinha nem para mim, mas eu estava pegando o pouco que eu tinha e dividindo, quando eu estava lá, não tendo condições nem de cuidar da minha boca, com um monte de problemas, me arrastando com um problema no ciático, indo para a igreja. Quando o pastor só tinha duas certezas: que aquele era o dia do culto e que eu estaria lá. Ele sabia, ninguém poderia ter ido, eu estaria lá, molhada, com calor, com frio, não importava, eu estaria lá. Aí é fácil olhar agora e criticar o que está sendo visto agora, mas eu não estou aqui, eu cheguei. Nós chegamos fazendo escolhas, renunciando, pagando preço. Gente, a palavra de ordem é simples: ousadia, santifiquem-se e preparem-se para o crescimento. Seja ousado, se santifique e prepare-se para crescer. Seja ousado, se santifique e prepare para crescer. A palavra de ordem é simples. Diga comigo, aqui é o lugar que o Espírito Santo quer que eu esteja. Diga, aqui é o lugar de homens e mulheres com excelência e cheios do Espírito Santo. É assim que você tem que ser. Aqui é um lugar de homens e mulheres com excelência e cheios do Espírito Santo, que entenderam, já que Deus quer que eu cresça, eu vou preparar o terreno para esse crescimento. Se Deus quer que eu cresça, eu vou preparar o terreno. O que limpar o terreno significa na sua vida? Faz a lista. O terreno mais perigoso é a mente, então já comece limpando ela.
Porque se um pensamento não te dá esperança, ele é mentiroso. Já começa limpando aqui, ó. O terreno mais perigoso é aqui, já limpa aqui. E aí vai limpando todo o resto. Porque é o que a bispa ainda falava à tarde, e nós voltamos a falar isso na oração das 5, e nós agora estamos aqui, mais uma vez, diga comigo, o mínimo é que tudo que eu tenha, hoje, se torne o dízimo amanhã. Então a sua alegria de amanhã vai ser, a alegria que você tem hoje será apenas o dízimo da alegria que você terá amanhã. Os resultados que você tem hoje será apenas o dízimo dos resultados que você terá amanhã. A felicidade, a paz, a saúde que você tem hoje será apenas o dízimo do que você terá amanhã. Ou seja, no mínimo é 10 vezes mais. No mínimo. O que nós temos hoje será o dízimo daquilo que Deus nos dará amanhã. No mínimo isso. E quando eu chegar lá, vai ser a mesma coisa. O que agora é 10 vezes maior do que o que eu já tinha, quando eu chegar lá, se tornará o dízimo daquilo que eu vou ter, porque eu não vou mais parar em um lugar e me estagnar. Não deixe nada bambo na sua vida, se firme no projeto de Deus. Filho, filha, seja grato em todo tempo, pelas mínimas coisas. Seja grato por conseguir, tirar e, colocar o sapato, porque tem gente que nem isso consegue. Seja grato por essas coisas mínimas, mas faça algo pela sua vida. Seja inconformado. Senhor, eu sou grato, porque Senhor, não é todo mundo que consegue baixar não, Senhor. Não é todo mundo que consegue esticar os braços não, Senhor. Pelas mínimas coisas, Senhor, não é todo mundo que consegue segurar algo nas mãos, Senhor, eu consigo. Senhor, não é todo mundo que consegue ouvir, ver, eu sou grato. Mas eu também sou inconformado. Sabe por quê? Porque eu creio, eu tenho uma convicção dentro de mim, e eu creio que Deus sempre tem mais, e eu vou em busca. Eu sou grato, mas ao mesmo tempo inconformado, porque há uma convicção que eu creio que Deus sempre tem mais, e eu vou em busca desse mais. Grato, mas inconformado. E assim, aonde você está, com a cabeça certa, pensando grande, torne-se essa pessoa inspiradora. Porque quando nós andamos com Deus, até o nosso rosto muda. Tudo em nós é transformado, tudo em nós é mudado. Então, diga comigo, eu não vou perder o tempo da oportunidade. Não perca 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 o que Deus está fazendo. É hora de crescermos. Prepare-se para esse crescimento, no nome de Jesus, amém? Então eu quero que você fale com Deus agora, e eu quero que você busque isso. Busca esse crescimento. Senhor, o Senhor tem dito que o Senhor quer que cresçamos. Então eu vou preparar o terreno, Senhor. Senhor, eu vou preparar minha vida. Senhor, eu vou organizar o que eu estou fazendo. Eu vou colocar em ordem, porque eu não aceito ser uma pessoa decepcionante. Eu não aceito, Senhor, eu não aceito chegar no final da minha vida, como falamos no domingo, e ver que eu fui um vaso de desonra. Não, eu não quero ser um vaso de desonra. Eu quero, Senhor, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser útil para o Senhor, útil
útil para os seus propósitos. Eu quero ser útil, Senhor. Eu não serei um vaso de desonra. Eu serei um vaso de honra. E eu vou crescer, e eu vou avançar, e eu vou progredir. Eu serei um vaso de honra, Senhor, e eu vou além. O Senhor quer que eu cresça, e eu quero crescer. O Senhor quer que eu avance, e eu quero avançar. Então é hora, Senhor, é hora desse padrão de pensamentos, é hora dessa mentalidade, ela ser implodida de dentro para fora, e ela crescer, ela alcançar níveis mais altos, níveis superiores. Eu peço, Senhor, venha e leva a igreja para esse lugar mais alto. Leva, Senhor, para essa mentalidade superior. Leva os Deus para essa mentalidade superior. Leva ela para essa mentalidade de glória. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, e eu abençoo a vida do teu povo. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro progresso, eu declaro a evolução, eu declaro, meu Deus, o Senhor honrando, o Senhor abençoando, o Senhor preparando, o Senhor capacitando ela. Eu declaro, Senhor, o Senhor operando obras incríveis, o Senhor realizando feitos extraordinários para a glória do seu nome, meu Deus. E ela indo para esse lugar mais alto, meu Deus, é hora de romper, que ela saia dessa cabeça pequena, dessa mentalidade pequena, meu Pai, desses enganos e mentiras, e que ela rompa, Senhor, porque é hora de fazermos coisas que nós não fizemos, é hora de realizarmos coisas que ainda não realizamos, é hora, Senhor, é hora de no mínimo 10 vezes mais, é hora de crescermos no mínimo 10 vezes mais. É hora do salário dela se transformar no dízimo dela. É hora da casa dela ser salva. É hora da família dela ser impactada. É hora da vida dela mudar. É hora da história dela mudar. É hora dos resultados dela ser diferentes. Então decida: eu não vou mais acreditar em mentiras. Eu estou deixando esse lugar baixo e eu estou subindo. Eu estou abandonando esses padrões miseráveis e eu estou subindo. Eu não vou passar pela vida, eu não vou passar pela minha família, eu não vou, Senhor, eu não vou passar por esse tempo como alguém insignificante. Eu não vou como alguém, como a própria Bíblia vai dizer, daquele rei que morreu e nem deixou saudade. Não, Senhor, que não sejamos como ele. Ele não deixou saudade, ninguém chorou, ninguém lamentou, ele não impactou ninguém, ele não fez a mudança, ele não foi a transformação na vida de ninguém, ele apenas passou por essa terra e ele não impactou, ele ocupou um lugar tão alto, mas ele não fez diferença nenhuma. Não, Senhor, que cada um faça a diferença onde está, que cada um faça a diferença naquilo que tem, que cada um faça a diferença naquilo que possui. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro mudanças, eu declaro transformações, eu declaro resultados, eu declaro a glória do Senhor, a bênção do Senhor, a unção do Senhor, o poder do Senhor. Eu declaro o Senhor honrando, levantando e abençoando poderosamente cada uma dessas pessoas para a glória do Senhor. Assuma, meu Deus, o controle e a direção de tudo e leva o nosso povo para esse lugar mais alto, para esse lugar de crescimento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.